Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos aqui todos os dias, de domingo a domingo, às 7h30 da manhã, para juntos nos reunir e meditarmos e refletirmos sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor seja conosco nestes minutos que reservamos do nosso dia para nos elevar ao alto, para nos elevar a Jesus e acolher os ensinos dessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos que estão aqui neste momento buscam por algo que seja uma palavra de esperança, um ensino, um conhecimento, uma palavra de bom ânimo para seu dia. Com isso eu rogo com muito carinho a Jesus que as palavras que eu trouxer aqui na reflexão de hoje caiam como um bálsamo a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que Jesus me permita ser hoje um instrumento de todo o teu amor. Bom, meus queridos amigos e amigas, a nossa passagem de hoje se encontra no capítulo 21 e ela é Os Infortúnios Ocultos. Para iniciar a nossa reflexão, vamos rogar ao nosso amado Jesus por gotas de teu amor em nosso dia. Uma gota, um orvalho que cai das mãos do Mestre Jesus em nosso coração é capaz de serenar os nossos pensamentos e elevar o nosso coração ao alto. Uma gota do amor divino é capaz de nos transformar. Eu me lembro ainda a primeira vez quando eu li o prefácio, ali o início do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E sempre quando lemos alguma passagem, algum texto, algum livro, é comum alguma máxima, alguma frase nos marcar. E eu me lembro que quando eu li o prefácio ali de Humberto de Campos, tinha uma frase que me tocou muito, em que Humberto de Campos diz: Jesus vê no vaso imundo de meu espírito, Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de teu amor. Eu acho essa máxima linda, porque mostra que uma gota do amor de Jesus transforma a nossa vida. E nós vemos o quanto é lindo esse trabalho, o quanto foi lindo esse trabalho de psicografia dos livros de Humberto de Campos com Chico Xavier. O quanto nos trouxe luz, o quanto nos iluminou. Com uma gota do amor de Jesus. Por isso, hoje rogamos por um orvalho dessa gota também, por um orvalho, porque ela é capaz de deixar o solo fértil de nosso coração para acolher os ensinos e as virtudes de Jesus. E quando uma gota desse amor cai, nós vemos uma maravilha acontecer. Uma gota de amor se transformar em um manancial de generosidade. Generosidade, meus queridos amigos, é uma virtude elevada, em que sacrificamos os nossos próprios interesses pelo bem-estar do próximo. A generosidade é a virtude que nos eleva aos campos da caridade. Como é linda quando ela floresce em nosso coração para amparar o outro em nome do amor. O coração generoso, ele se transforma e o olhar, ele fica mais empático quanto ao próximo, quanto aos nossos irmãos aqui na terra. Nós começamos a ver os infortúnios ocultos que estão silenciosos dentro dos lares,
e que muitas famílias enfrentam, eles em silêncio. Muitas vezes, a nossa sociedade ocorrem muitos infortúnios, que são calamidades, desastres infelizes, desgostos tremendos. E nós vemos muitos corações caridosos em um ato de amparar a todos esses irmãos que passaram por esse infortúnio que está tão em evidência, que todos veem. E é muito lindo esta etapa, este gesto de corações caridosos indo amparar nossos irmãos que passaram por uma calamidade, por um desastre. É muito lindo. Porém, meus queridos amigos, os infortúnios ocultos, eles estão muito mais presentes na nossa sociedade do que esses desastres que são tão visíveis a todos. Os infortúnios ocultos, eles ocorrem dentro do lar, quando ninguém vê, em silêncio. São dificuldades, são sofrimentos que muitas famílias, muitas pessoas passam e ninguém sabe, porque não fica em evidência. E somente um coração generoso, um coração caridoso é capaz de ver. Porque muitos corações orgulhosos e egoístas acreditam equivocadamente que somente os irmãos que estão ali a pedir uma esmola, a pedir um socorro, são os únicos que necessitam de amparo e ajuda. Não, meus queridos amigos, não. Muitas famílias, muitos irmãos aqui da nossa sociedade passam por dificuldade e às vezes eles não têm condição de ir em busca de um amparo. Eles não sabem como fazer isso, eles não têm condições. São pais e mães de família que trabalham todos os dias, mas que no final do mês o salário não consegue alimentar a todos que compartilham o lar. São crianças que também vão à escola, que estão lá na escola, mas que não têm o lápis para escrever. São pessoas que nós passamos por elas todos os dias na rua e elas estão sorrindo, mas que por dentro elas estão desoladas, cheias de dificuldades e de problemas, mas sofrem em silêncio. E o coração generoso, ele percebe tudo isso. E ele ampara, ele vai em amparo, sem aguardar, sem esperar que aquela pessoa peça. E ele vai por amor, por amor. O amor é o que move ele a ir sem esperar que alguém peça. Ele vai lá, ele já enxerga aquilo, já enxerga aquela necessidade, do que aquela pessoa está precisando e vai em amparo a ela. Ele não pergunta a sua crença, ele não pergunta a sua religião, ele não pergunta por que aquela pessoa está naquela situação, ele não questiona nada, nada. Isso pouco importa para ele. Ele não quer ser aplaudido, ele não quer nem às vezes ser reconhecido ali que é ele que está fazendo aquele ato. Ele vai em silêncio, e ele ampara, por amor, por caridade. Hoje, meus queridos amigos e amigas, juntos, em um só coração e em um só pensamento, vamos permitir que a gota do amor divino, que o orvalho do amor divino caia sobre nosso coração, seja derramado sobre nossa alma, para que a generosidade floresça em nós e esse olhar empático nos envolva, esse olhar caridoso, esse olhar generoso que ampara por amor. Hoje, a nossa passagem nos convida
a descer desse altar do orgulho e do egoísmo que muitas vezes acreditamos que os infortunados são só aqueles que nós vemos que realmente estão ali pedindo por socorro ou amparo. Não, há muitos infortúnios ocultos em nossa sociedade. Então, que possamos florescer a generosidade em nosso coração, a qual ampara por amor, a qual ampara em caridade. E isso basta, e isso basta. Que assim seja. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para mais uma reflexão do nosso Evangelho. É com muito carinho que eu dividi com todos vocês, com todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham, a reflexão de hoje, que é uma reflexão muito importante porque ela amplia o nosso olhar, para nossos irmãos e para a nossa sociedade. Então, que levemos em nosso coração essa sementinha desse ensino de hoje. Convido a todos também a leitura completa dessa passagem, porque nela narra um relato, um caso muito lindo de uma mãe e de uma filha, exemplificando a nós sobre a generosidade nos infortúnios ocultos. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Até amanhã, fiquem com Deus. Que assim seja.